feel no fear, make no sound. Hiroshima color on the straight cord of Nagataya. Gonna find love in the cool. Esse ocorrido que parou o mundo, noticiado em poucos segundos. Todas as centrais de comunicação, telefone, rádio, jornal e internet, e até a televisão, assassinaram uma missionária, sua idade quase um centenário, mulher guerreira, destemida e forte. A irmã Dorothy foi uma pessoa iluminada, uma pessoa abençoada por Deus, que veio assim para ajudar, para resgatar os valores, né, do povo sofrido, né, de Anapu. A irmã Dorothy foi uma grande missionária em prol dos pequenos agricultores, das famílias mais carentes, e realmente ela tinha um dom especial em servir para as comunidades, servir para as famílias, o bem-estar. Ela é missionária que hoje Anapu sempre falta. E a Dorothy era aquela companheira do dia a dia dentro da história nossa, pois ela não tinha um conhecimento mais avançado, era a pessoa mais experiente, também tinha sua formação, tinha muita habilidade para procurar falar com as autoridades, então por isso a gente confiava muito nela. E para mim ela foi uma mestra. E foi uma pessoa assim, sempre muito humilde, carismática, simpática. Ela tinha uma maneira assim muito especial de tratar cada pessoa, seja jovem, adulto ou idoso. Sempre tinha uma resposta para nossas indagações, para os nossos problemas, fazia a gente descobrir resposta para os nossos problemas. Então, para mim, uma pessoa sábia, uma pessoa realmente iluminada. Ela queria defender o verde, matar a sede dos pobres também. Americana e também brasileira, deu a vida inteira em prol de alguém. Ela queria defender o verde, matar a sede dos pobres também. Meu nome é Giovanete Nascimento de Almeida. Cheguei aqui por volta do ano 72, 11 de novembro de 72, com marido e 3 filhos, e véspera do quarto. Eu sou Romero Batista Medeiros, sou paraibano, chegamos aqui em 84 e minha profissão é agricultor. Meu nome é Ivan Chagas da Silva, minha naturalidade é Pernambuco, eu sou filho natural de Araripina, no Pernambuco. Em 81 eu migrei aqui para o Pará. Eu sou Maria Rosária Souza Guzzo, mais conhecida como professora Rosária, e atuei no município de Anapu como professora desde 78, né, quando eu vim do Espírito Santo. Meu nome é Ailton Prado, eu tenho 49 anos, falei 50 anos, sou natural de Tarumã, Goiás. Eles pararam lá em casa, almoçaram, foi o primeiro contato que eu tive com ela. E como eu falei antes, aquele jeito carismático dela, carinhoso, já assim, a gente se deu muito bem.
E aí nos tornamos assim bem conhecidas, né? Às vezes que ela voltou, já minha casa já se tornou assim um ponto de apoio para ela. Se eu não me engano, ela chegou aqui no ano de 82, primeira vez que nos vimos, numa festa do Lavrador, no mês de julho. Então, em 83, ela apareceu na minha casa. Nessa época eu morava nos Pilão. E ela me chamando para criar uma nova comunidade. Além do Divino Espírito Santo aqui, a gente também criar uma comunidade nova no Travessão 120, é onde eu tenho a propriedade, né? Ela veio porque o nosso município, os agricultores que veio de fora, de outros estados, ou que moravam já aqui, no certo tempo que foi trazido pelo governo federal, na época, o pessoal ficou abandonado, os agricultores ficaram abandonados, e a dificuldade que era muito grande, não tinha escola, não tinha educação, não tinha acesso às estradas, não tinha atendimento de saúde. Antes de Dorothy chegar, isso aqui para mim era tipo um inferno a Transamazônica. A minha ideia era voltar, eu não me acostumava aqui, entendeu? Tava assim, parece que de passagem aqui. A minha ideia era só voltar para lá, tudo muito difícil. Nós viemos assim, iludido praticamente, né, pelo governo. E chegamos aqui e não encontramos nada que foi prometido, então a ideia era voltar. Foi uma visita dela aqui na comunidade, na época de 84 mesmo, assim que nós chegamos. Já tudo era mata nativa, da forma natural. Ela realmente chegou a pés, pernoitou lá em casa, na nossa casa. E realmente foi momento da gente discutir a iniciativa da agricultura familiar aqui, uma expressão diferente, né, do Nordeste. Era fazer aquele processo de roça tradicional aqui. E também vendo a questão da criação da comunidade. Aqui nós chegamos a criar uma associação, pois chamava ela Associação Pioneira, porque na época não existia sindicato. E essa associação era para fazer um papel de sindicato. A gente trabalhar, brigar por estrada, educação e saúde. Era esses 3 pontos principais dessa Associação Pioneira. Ali no salão da igreja. Reunia, né, os colonos. Foi a primeira associação da Transamazônica. Foi criada pela irmã Dorothy. Né, as orientações dela, as pessoas se reuniam, iam em cartório e tal. Então foi criada essa primeira associação. Depois foram criando por aí, lá pro lado dos 180. Coisas que mais ela pregava para a gente, né? Era que a gente, o desejo dela era um desejo de ver todas as famílias sobreviver bem na região, mas também com uma grande sustentabilidade no meio ambiente, né? Por isso que muita gente só conhece a parte da história da Dorothy pela terra, pela luta pela terra. Mas ela teve as partes sociais, talvez até igual, mas ficou mais conhecida a luta pela terra porque ela se tornava, queira ou não queira, uma grande ambientalista, né? Ela fazia aquele papel de um ambientalista que defendia as famílias, mas defendia também a natureza, não queria ver nada se desbagaçar. Justiça. Vocês que oprimem quem produz e que preserva, vocês que pilham, assediam e cobiçam a terra indígena, o quilombo e a reserva, vocês que podam e que fodem e que ferram. Quem represente pela frente uma barreira, seja o poceiro, o seringueiro ou sem terra, o extrativista, o ambientalista ou a freira. Com a aproximação dela, depois que a gente começou a trabalhar junto, assim, parece que iluminou. Eu passei a gostar da região, passei a gostar do que eu fazia, né, na escola e tudo. E assim, a minha vida começou a mudar a partir daí. E ela contribuiu muito, muito mesmo com a educação dessa região. Logo no início, quando ela veio já morar no Centro Nazaré e começou a visitar os assentamentos, né, criar e visitar os assentamentos, ela já começou a perceber a importância
né, a falta de escolinhas nesses assentamentos, que tinha muita criança e tudo, e ela não aceitava a ideia de criança fora da escola, né, de jeito nenhum. Então já começou a ver a necessidade de criar as escolinhas nesses assentamentos, onde ela começou a visitar. Realmente eu acompanhei muito ela visitando aí nesses vicinais, primeiro criando estabilidade da comunidade. E daí em diante, trabalhando também já um processo de matrícula das crianças, né? E procurando a professora, nem que seja leiga ou leigo, para ocupar já um momento de ensino naquela localidade, até então fazer o processo de legalidade, seja pelo município, seja pelo estado. Era necessidade, porque uma pessoa que mora da faixa 6, 12 quilômetros, é incrível uma criança aí poder andar. Que aqui não tinha, né? Então ela fazia reunião, né, no centro de formação do Centro Nazaré, com os agricultores, com as famílias, ela andava nas comunidades, né? Pegava o nome dos jovens para fazer a matrícula, para levar para Belém, no tempo era só Belém, né, que atendia aqui, o estado, né? Levar para Seduc o nome, organizou essa formação para as famílias daqui, para as pessoas daqui, para fazer curso de formação de professores, para dar aula de 1ª a 4ª série, e pegava o nome das pessoas para ser as serventes, as professoras, levar para o estado, e aí conseguia, né, através dessas autoridades, conseguia abrir as escolas. E a educação era feita debaixo de casinha de pé de coco, era debaixo de qualquer barracão, em casa particular, tudo era lugar de escolinha. Então a primeira luta nossa foi em 87, uma das lutas grandes foi trabalhar pelos colégios construídos nessa região. Ela chegou, tinha 7 escolas. Menos de 5 anos já tinha passado para 35 escolas, incluindo a faixa, né, aqui da Transamazônica, e os travessões. E ao longo da Transamazônica só funcionava de 1ª a 4ª série. E aí ela achava isso um absurdo, porque os governantes diziam que para que filho de agricultor precisava de estudar mais? Sabendo ler e escrever estava bom demais, até a 4ª série estava bom demais. Então ela não aceitava isso, né? Então ela começou já a trabalhar a gente, né? Os professores que tinham, que eram poucos, né? Acho que 5 ou 7 escolas só, né? Ao longo daqui até a Balsa. Então, que a gente não podia aceitar isso, era um absurdo. Nós tínhamos que começar a lutar para 5ª a 8ª. Na época a gente achava muito difícil, mas ela tinha uma capacidade tão grande de fazer a gente entender a capacidade da gente, da população e os direitos, que me emociona. E assim a gente conseguiu começar a trabalhar por isso e conseguimos criar de 5ª a 8ª série no centro, aqui na escola Venceslau Braz, no Pau Furado, né, que é a Nova Vila Canaã, no Centro Nazaré, no Surubim e no Belo Monte. Então isso foi uma vitória grande para a região na época. Só para tu ter uma ideia, esses frutos que ela implantou continua, porque os primeiros professores de magistério no município de Anapu foi um projeto que a DOT buscou ele na Seduc em Belém. Inclusive o grande parceiro dela, não sei se ainda é vivo, o professor Lino, esse foi um dos atores nessa história do magistério no município de Anapu. Ele foi implantado no Centro Nazaré, foi criado a salinha feita de mutirão, aquela coisa toda, para que criasse os primeiros formação de professores no município de Anapu. Quando foi no ano de 85, eu lembro como hoje, nós estávamos discutindo já o Gavião, o projeto Gavião, trazido por ela. Isso através da Secretaria do Estado. E daí em diante começamos a fazer um processo de seleção daquelas pessoas já com grau fundamental, né, em completo, que já tinha, para fazer o processo de estudo do Gavião por etapa. Aí foi uma maravilha. Hoje não existe mais professor leigo, mas graças a bom Deus por esse projeto. Eu na época tinha só a 8ª série. Aí nunca pensei em lecionar, né, ser uma professora. A DOT destacou diversos jovens no município de Anapu
e incentivou, levou lá para fora, para estudar fora, como citando bem o Ailson, do Clarim, do Geraldo do Magela. Esses estudaram fora, levados pela Irmandade, para que depois trouxesse o retorno da educação para dentro do município de Anapu, né? Quando ela percebia um jovem assim que se destacava nas assembleias, nas turmas de quinta a oitava, se destacava na comunidade bem, né? Ela procurava orientar os pais para tirar esse menino para estudar, para se preparar fora, né? Para voltar. E ela ajudava isso. Conseguia escola fora, conseguia internamento, lugar para eles ficar. Que tem vários deles, né, que estão aí, a Cláudia mesmo, o Dioclésio, o Ailson, o Magela lá. Então ela me chamou, conseguiu uma vaga para mim, o qual eu fui. Falei, não, eu topo a parada de ir estudar. Passei 3 anos fora, né? Em Santa Catarina ela conseguiu uma bolsa de estudo para me estudar, que era um colégio particular, praticamente rico. E eu tinha uma condição muito boa, que eu fui, estudei lá. E ao retornar para cá, para a Transamazônica, eu fui fazer esse trabalho nas escolas, dar palestras, nessa metodologia de trabalhar a agricultura de forma ecologicamente sustentável. E uma outra contribuição foi a Casa Familiar Rural, né, que já foi ideia dela, né, que é os primeiros passos para criar a associação, para criar a casa, escolha do local, tudo já foi iniciado por ela. Que ela sempre disse que ela dizia muito que o filho do agricultor tem direito a ter uma educação diferenciada, de qualidade, né? Valorizando as suas raízes, para que tenha bom resultado. A pedagogia da Casa Familiar é isso, é ter uma teoria, mas também ter uma prática de trabalhar a terra. Então foi a melhor maneira que a gente achou de ensinar os jovens, para que o jovem aprendesse tanto ler e escrever, mas também e aprendesse a preservar o que é a natureza. Plantar, colher, edificar sua propriedade, modelar sua propriedade. Então ele, além de ele ter uma teoria, mas também uma prática. Então foi isso que levou a gente brigar muito por esse grande projeto lá com o BNDES para criar a Casa Familiar Rural no município de Anapu. E aí eu voltei, né, já na década de 90 também, né, 95 por aí, quando foi a gente criou também a Casa Familiar Rural aqui no município de Anapu. E começou, né, as aulas com os jovens na parte da educação e criamos uma entidade que até hoje eu trabalho, que a gente tem uma agroindústria também, né, que foi um projeto idealizado por ela. A minha indústria foi importante demais. Eu sei que o que ela pôde fazer durante a vida que ela teve aqui, a escola agrícola foi criada lá qual quilômetro, aquele quilômetro lá, no 130 mais ou menos. Pois é, aquela escola agrícola, ela lutou demais para que aquela escola saísse. O que ela pensava da gente fazer esse trabalho na comunidade, da fruticultura, né, a produção, e a gente poder transformar essa produção para poder ter um comércio mais ampliado da agricultura familiar e abastecer o próprio município e também para outros municípios, né? Além da educação, nós temos a CS, né? A Agente de Saúde, luta dela também na época, através do movimento pela sobrevivência. Lutamos com o governo federal e conseguimos. Teve a criação lá na Vila Sucupira, né? E hoje está lá aquela escola, o posto médico, foi uma luta dela para criar. Ela trouxe conhecimento realmente para a população de Anapu. A população, crianças, jovens, adultos, os agricultores, mulheres, trouxe muito conhecimento. Trabalhar sempre em favor da vida humana, da vida vegetal, animal, todos os seres. Muito o esforço dela, né, que deslocada do país, que ela nasceu como uma missionária e vim prestar um serviço aqui imenso, voltado para as famílias, dentro de um objetivo. Foi muita luta dela para a gente emancipar o Anapu. A luta dela com movimentos sociais, né, daqui do município, os lavradores, as mulheres, tudo, os jovens. E esse conhecimento tornou o pessoal, as pessoas, a população forte, resistente, né? Corajosos mesmo.
vencedores mesmo, conquistador. O povo de Anapu é um povo conquistador, um povo forte, um povo corajoso. E isso, eu acho que grande parte a gente deve ao conhecimento que ela trouxe para a região. Trabalhar de forma que todos, ela sempre dizia para mim, Ailton, o ecossistema faz parte da nossa vida. Se a gente não tiver o respeito com todos os seres que faz parte da nossa vida, a nossa vida está acabada. Então, esse espírito dela, eu acho que, para mim, é o maior ensinamento que ela me deixou foi esse, de trabalhar sempre em favor da vida, todas as formas de vida. E a minha participação, eu agradeço muito também a ela nos ter ensinado dessa forma de conduzir esse trabalho de participar junto com as comunidades. Eu digo que a minha família está aqui hoje graças a ela, porque senão eu já teria voltado. A etapa inicial da educação na Anapu chama-se de Irmã Dorothy. Ninguém contribuiu para começar a educação na Anapu o quanto ela. Ninguém contribuiu. Americana e também brasileira, deu a vida inteira em prol de alguém. Ela queria defender o verde e matar a sede dos pobres também. Dorothy Stang, tu jamais morrerás.